sabem, além de jornalista e escritor, sou compositor. E não apenas por ofício, mas por destino. Minha ligação com o carnaval e com as escolas de samba ultrapassa meio século, mais de 50 anos vividos entre quadras, barracões, avenidas, inclusive como compositor de sambas enredo e apresentando os desfiles em rádio e televisão. Por isso, ao entrarmos na semana do carnaval, nada me parece mais justo do que olhar para além do brilho das fantasias e falar daquilo que sustenta o desfile, o enredo, essa espinha dorsal onde a história do Brasil, com suas dores e lutas, insiste em desfilar. O samba-enredo nunca foi apenas entretenimento. Ele é narrativa, crônica cantada, aula pública e, muitas vezes, manifesto político. Entre tempos de repressão, isso custou caro. Entre idas e vindas da nossa história recente, carnavalescos, compositores e integrantes das escolas de samba foram vigiados, censurados, eu mesmo, não é? E até presos pelas forças repressivas que atuaram durante a ditadura militar. E, não raro, continuaram atuando mesmo após a volta dos civis ao poder. Quando se fala em resistência cultural à ditadura, o pensamento quase automático recai sobre nomes consagrados da música popular brasileira. Nada contra. Eles foram fundamentais. Mas por que pouco se fala do papel das escolas de samba dos anos de chumbo? Por que essa ausência no discurso oficial da memória? Talvez porque, em determinados temas do processo social, sempre existam setores que se colocam como guardiões exclusivos da narrativa. A resistência teria CEP, classe social e formato definido. Tudo o que escapa a esse enquadramento tende a ser silenciado. Vivemos numa sociedade historicamente estruturada pelo racismo. É uma verdade. E uma das suas faces mais perversas é o apagamento da palavra, da intelectualidade e da humanidade das populações negras e periféricas. Nesse contexto, a escola de samba sempre foi vista mais como folclore, né, do que como pensamento. É um erro grave, gravíssimo, porque a escola de samba, por meio do samba-enredo, fala, provoca e elabora. O samba-enredo é, sim, um grande enunciado político. Quando observamos enredos dos anos 70, dos anos 80, fazemos críticas diretas ou simbólicas à ditadura. Não podemos reduzi-los ao tempo do desfile, 1 hora e meia, sei lá, na avenida. O processo criativo desses enredos levou 6 meses, às vezes 1 ano inteiro, sendo debatido dentro da comunidade. Cada verso, cada metáfora, cada grito de liberdade carrega um processo político muito mais amplo e muito mais profundo. É preciso afirmar, sem rodeios, que o aparelho repressivo do Estado historicamente direcionou uma violência sistemática e agravada contra as camadas populares, a população negra e periférica e de forma emblemática contra aqueles ligados ao samba. A criminalização dessas expressões nunca foram casual, mas parte de um projeto de controle social e racial. Falo com autoridade,
de quem viveu essa realidade na saudosa Escola de Samba Colorado, em Curitiba, onde atuei como dirigente e como autor de sambas enredo. Lembrando que Curitiba é a capital do sul do país com a maior população negra. O samba é uma expressão de cultura negra em um país que nunca resolveu suas heranças escravocratas. Nunca. Não por acaso, até meados do século XX, sambistas eram enquadrados pelo Código de Vadiagem, previstos no artigo 59 da Lei das Contravenções Penais. Ser sambista já era em si um ato de resistência. Por isso, quando uma escola de samba ousava denunciar a tortura, exaltar heróis populares ou gritar por liberdade em pleno regime autoritário, não se tratava de ingenuidade ou acaso, era coragem coletiva, era política feita em forma de arte, era o povo escrevendo a sua própria crônica da história com tambor, poesia e memória. Esse carnaval, que o batuque nos lembre. Enquanto muitos tentaram calar, o samba insistiu em falar e segue falando. Tô desarmando a tendinha.